Estamos chegando no Jardim da Tumba Vazia, que é onde tem a tumba que foi sepultado Jesus. Estamos entrando e vamos visitar a tumba vazia de Jesus, porque Jesus ressuscitou. Esse é o último, ó aí, moças, esse é o último crente solteiro em Israel, é a última chance. Perdeu essa chance, tá? Não tem mais. E já está incluindo aqui. As pessoas que estão vindo a primeira vez aqui, continuam vindo a segunda, a terceira, a quarta, a segunda. Aqui décima E quem já veio aqui antes, continua dando exemplo, continua vindo também. Tá? Bem, gente, para nós que somos cristãos, é muito interessante o lugar aqui, porque só vamos falar sobre crucificação e ressurreição, que é o alicerce da nossa fé. Bem, veja bem, o Jardim do Túmulo deixa bem claro para todos que entram aqui. Tem 2 lugares aqui em Jerusalém que pode ser o túmulo de Jesus. Vem a igreja do Santo Sepulcro hoje, que não tinha igreja naquela época de Jesus, lá como a primeira opção e aqui a segunda opção. E você tira a sua própria conclusão, porque quem faz as escolhas no dia a dia para a sua vida é você, né? Mas esse lugar aqui dá para visualizar o que está escrito referente ao túmulo de José de Arimateia. Se você abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento e falar, olha, foi colocado o corpo de Jesus do lado direito. Esse túmulo é do lado direito, certo? Mas você que vai decidir. E outra coisa, o túmulo está vazio. Se vocês quiserem ir visitar o túmulo lá dentro, visita, mas ele está vazio porque Jesus já encontrou conosco lá no Brasil. Então ele não está dentro do túmulo. Amém? Amém. Amém. 2 ou 3 concordando. Isso é... O que me falou, o que era o diretor... O generador. Não, o diretor daqui do Jardim, aquele velhinho que fazia... eu esqueci o nome dele. O que ele me falou foi o seguinte, gente, quando falou sobre a questão aqui ou lá, ele disse assim, não é importante se aqui ou lá, o importante é que a tumba está vazia e ele ressuscitou. E com isso termina, vamos dizer, toda a discussão entre aqui ou... Então a maioria do pessoal é do Rio. Olha as plantas de alecrim, que lindas. Então, aqui é chamado o Jardim da Tumba Vazia. Ali é o Monte Calvário. Tá subindo aqui. Meu nome é João Batista Evangelista. Há quase 64 anos atrás eu nasci lá da cidade de Cianorte, lá no norte do Paraná, e sou evangélico, vim para cá há 33 anos e meio que eu estou aqui em Israel, e vim para o campo missionário através da missão Antioquia lá do Vale da Bênção lá de São Paulo, e já estou aqui desde o início de 90, semeando as boas novas, como algumas pessoas me conhecem aqui. Eu moro no centro da cidade ali, onde eu alugo um quartinho e venho todo dia trabalhar de voluntário aqui no Jardim do Túmulo. Bem, gente, tanto eu como você somos testemunha que o túmulo está vazio porque ele já nos encontrou e já transformou a nossa vida lá no Brasil, não é mesmo? Você quer melhor? Foi tirada há 125 anos atrás, dali do Portal de Damasco, nessa direção que é logo atrás desses prédios aqui. Veja bem, esse amarelo aqui da foto aqui, essa área, esse buraco escuro aqui, é aquela cisterna ali atrás. Como pode isso tudo? Vamos explicar aqui atrás de nós. No passado, essa montanha vinha nessa mesma direção até chegar do outro lado, onde está aquelas casas, aquele muro lá na nossa frente. Tudo isso aqui era uma montanha só. Eles cortaram a montanha toda aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade amuralhada antiga tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas daqui e levado para lá. Se destruíram a montanha toda aqui, ficou esse corredor aberto no meio da montanha. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui, até chegar naquela casa ali, naquele coberto ali, foi soterrada há 100 anos atrás, um pouco mais, para ter essa visão que nós temos aqui. Senão nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui, ó, certo? Onde nós estamos
17, do outro lado ali é um buraco enorme, certo? Que é o vale aqui. E os romanos aproveitaram que estava aberto no meio da montanha, já fizeram estrada, porque na época dos romanos já tinha estrada que descia aqui, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom, para Jope, para Damasco, nomes bem familiares para nós. Então, no tempo dos romanos, de Jesus, as caravanas que vinham do Oriente Médio ficavam estacionadas nessa área aqui. Eram os romanos que dominavam a terra aqui na época de Jesus. Todo mundo que se levantava contra o regime deles, eles crucificavam, que era uma maneira de segurar o poder nessa base da crucificação, certo? E as cruzes não eram tão altas. Nos filmes, nos livros, sempre mostra Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, num morro bem alto, 3 cruzes tudo bonitinha, lavradinha, própria para filme. Nada disso é verdadeiro. Os romanos nunca crucificavam ninguém mais alto do que onde estava o batalhão dos soldados, porque senão ia mostrar que aquele que estava lá em cima era superior a eles. As cruzes eram baixas, que as pessoas iam passando e olhando nos olhos da pessoa e vendo o sofrimento, a agonia e pensar, caso você se levante contra mim, seu destino será esse. Então era assim, por isso que a Bíblia menciona algumas coisas que nós vamos falar agora. Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônio, que já visitaram, não? Né? Que Jesus recebe lá a sentença de crucificação por Pilatos, uma multidão de gente já gritando crucifica, crucifica, e ele sai para fora da cidade, fora do muro, e é crucificado em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. Vocês lembram que está escrito que a multidão estava passando para lá e para cá aqui, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, cuspindo no chão, porque era num lugar público. Para muitos habitantes de Jerusalém, a crucificação de Jesus e os dois ladrões era mais outras que eles estavam cansados de ver aqui ao redor de Jerusalém, como para mim e para você também, não é mesmo? E a Bíblia diz que ele morre, que ele é crucificado aqui por volta das 9 da manhã. E a Bíblia relata que os religiosos lá do templo também tinham diálogo com Jesus quando ele estava pregado aqui na cruz. O Calvário ainda tem diálogo com Jesus. Lembra que eles falam para Jesus, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você ia destruir, falou que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquela época, como não entendem até o dia de hoje. Você disse que era o Messias, o Filho de Deus, então desça da cruz que nós vamos crer em você. Para você ver que logo ali na cruz, eles dialogavam com Jesus, eles argumentavam com Jesus, eles apontavam para Jesus, mas não tinha comunhão no coração como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande entre a gente ter diálogo com Jesus e comunhão íntima no coração. Tem muita diferença da gente ser um cristão, daqueles tipo de cristão que só fala com Jesus, me dá, eu quero, é meu direito, é meu, eu não saio daqui até não me dar. E tem outra diferença daquele outro cristão que levanta, abre os olhos lá na cama já, Senhor, obrigado por mais um dia, ter um filho para morrer morte de cruz aqui no Calvário, para perdoar o seu e os meus. Lembra de José Jesus de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui. Ele tem a permissão de Pilatos de retirar o corpo de Jesus aqui do Calvário antes de dar o início do sábado, passa por um jardim e chega num túmulo novo cavado na rocha que nós vamos ver agora. Ponto aí. As pessoas que já vieram aqui antes, muitas vezes, lembram muito bem do formato dessa caveira que nós temos aqui na rocha. Sempre que os grupos vêm aqui, eles vão lá no Calvário, lugar de crucificação, para ver o formato da caveira ali na rocha. Caveira. Ali na rocha nós temos como se fosse o rosto de uma pessoa, os 2 olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha ali vai desgastando e quebrou o nariz da caveira. Hoje você não vai ver mais o nariz, você vai ver 2 buracos, como eu estou mostrando aqui na minha cara aqui. E era exatamente como mostra essa foto aqui, olha. Bem parecido como o formato de uma caveira, que ajudava tanto na nossa ilustração, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, certo? Então
Então, se você quiser, você pode comprar até um postal desse formato da caveira aqui para você guardar dentro da sua Bíblia. Eu acabei de falar, essa montanha aqui é a mesma que vai do outro lado lá. A próxima vez que vocês vierem aqui, vocês fazem uma excursão em cima daquele muro lá, que você vê toda essa área, a esplanada do templo, o Monte das Oliveiras, que você fica bem craque na geografia aqui em Jerusalém, tá bom? Olha, aonde que está o formato da caveira ali, não é aqui embaixo onde que está os ônibus ali, e nem lá no alto onde que está aquela árvore seca. Está todo mundo vendo aquela árvore seca no final do muro? Então, se concentra naquela árvore lá. Vem olhando para baixo, vem abaixando, abaixando, até chegar no meio da montanha. Começa a olhar para dentro, já vai aparecer os capim verde brotando ali. 1 metro, 2 metros, 3 metros, você já vai encontrar um buraco ali. Do início da montanha não dá mais do que 3 metros para você localizar aonde que tem lá. Quem não viu nada, não entendeu nada, chega mais próximo aqui. Lá na montanha você tem que olhar nessa direção, o início da montanha para dentro, ó, do início da montanha para dentro, para você localizar. Então, olha, você tem que olhar nessa direção aqui. É lá na frente, não é aqui não, é lá, ó, para você localizar o formato dessa coisa. Nós deveríamos estar justamente nesse cantinho aqui embaixo, nessa direção aqui, que isso continua aqui. Então, tudo isso aqui também já foi uma área de apedrejamento. Estevão, que foi... Aqui, as flores. Linda, lindas. É tudo muito bem cuidadinho. Aquela do restaurante. Meu Deus. Eu comi, tem um tanto lindo. Ah, aqui é o fuxerê. Aqui foi um local montado para os grupos. Aqui tem grupos de todos os locais. Em cima dessa grande cisterna cavada na rocha, lá no fundo, que tem capacidade para mais de 1 milhão de litros, de nós que nem sempre deram um bom testemunho. Mas muitos afirmam que pode ter sido cavado já no período dos romanos. Então já estava aqui na época de Cristo. E essa cisterna tem até uma grande cruz lá no fundo dessa cisterna. Então os cruzados, vocês vão ver essa cruz bizantina, que está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Estava feito na rocha, estava desaparecendo. Eles colocaram um cimento branco aqui e pintaram em cima. E foi deixado pela igreja bizantina, essa cruz bizantina. E a igreja bizantina foi uma igreja cristã, sofredora, perseguida, que surge depois de Cristo e chega até nós o dia de hoje. E eles usaram esse lugar aqui. Então isso é muito interessante, como tem um sinal da âncora próximo da boca do túmulo também. Próximo do túmulo havia um jardim. Quando a Bíblia fala jardim, está se referindo a um pomar, um lugar agrícola. Então jardim na Bíblia nunca é lugar de flores. Então havia sim uma grande plantação de oliveira, figueira, amendoeira aqui e uma grande plantação de uva também, certo? E por isso que do outro lado aqui, hein, nós temos perto dessa árvore aqui, onde está descendo o grupo, que nós vamos ver, um lagar do período dos romanos também. E um lagar muito grande para pisar a uva para fazer o vinho. Então foi provado que todos os lagares construídos no período romano tinham esse formato que você vai ver original feito na rocha. Então vem encaixando os versículos aqui do túmulo que vocês vão ver. Um túmulo grande feito na rocha, né? A boca desse túmulo era daqui para baixo. Sempre que eles cavavam um túmulo grande familiar, a boca do túmulo era baixinha, que você tinha que reclinar para entrar dentro como questão de respeito. Aí você se lembra de Pedro e João, lembra da história, né? Bem, e essa aqui já foi danificada, essa parte nova que vocês vão ver próximo da boca do túmulo aqui, ó, já foi danificada. No passado, quando eles estavam estudando esse túmulo, eles tiraram essa parte que estava caindo e colocaram essa parte nova aqui. Por que que você tem que saber dessa reforma? A Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, não deu um grande terremoto? Até o dia de hoje você vai ver esses trincos e rachaduras aqui, que descem nessa direção aqui, que só acontece com terremoto. Pode ser o que danificou a boca desse túmulo.
Segundo os especialistas, diz o seguinte, que quando deu esse grande terremoto, esse túmulo já estava cavado, porque senão os trincos e rachadura vinham embora do outro lado aqui, ó, da montanha. Você vai procurar e não vai achar. Então nós estamos vendo e ouvindo um versículo bíblico diante de nós. Esse que é o ponto interessante da boca do túmulo. Aqui em Jerusalém só tem 4 túmulos que a pedra é de girar e de rolar, que era dos reis e das pessoas super importantes daquela época. E José de Arimateia tinha o seu túmulo que a pedra era de girar. Lembra quem ele era e o que ele possuía também. Ele tinha o direito sim de ter um túmulo que a pedra era de girar, mas não Jesus. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é mesmo? Como que ele ia ter um túmulo desse? Né? Mas a Bíblia diz que ele seria humilhado, castigado, rejeitado, desprezado, mas Jesus teria um sepultamento digno. E não é José de Arimateia que dá o que ele tinha de melhor para Jesus, o seu túmulo de família, e Jesus já devolveu no 3º dia. Né? Então, por isso que ele está aqui fora conosco, amém? Amém. Esse aqui é o diagrama do túmulo que vocês vão entrar, ó. Nós vamos entrar nessa área aqui, onde que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, depois colocava o corpo na parte direita aqui. Esse aqui é um túmulo familiar, por isso que tem 1, 2, 3, tem 3 espaços para colocar 3 corpos. Lembra, gente, que o túmulo nunca foi de Jesus, era de José de Arimateia e para a família dele. Tudo foi feito de acordo com a família dele, né? E nem tinha sido usado ainda. Jesus foi o primeiro a ser colocado no túmulo, mas na parte direita. E a Bíblia diz que quando Pedro e João ficam sabendo que o corpo de Jesus não está mais dentro do túmulo, eles vêm correndo, reclina na boca do túmulo e olha para a parte direita e vê os panos, lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus. A Bíblia também diz o seguinte, que quando as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas também chegam na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Apesar que a boca desse túmulo está bem mais alta do que no passado, assim mesmo você vai estar entrando aqui, a primeira visão que você vai ter é dessa área que eu estou apontando aqui. Mas o túmulo está vazio, ele ressuscitou e a sua e a minha presença aqui é um testemunho para a boca do túmulo lá de um lado para outro, que não é espetáculo não. Do lado direito, do lado esquerdo você pode tirar foto fora, mas não quando você estiver entrando na boca do túmulo ali, tá bom? Tem uma placa ali, eu mostro para você. Já descansar. Aqui havia uma grande plantação de uva nessa área aqui, então vem encaixando então. E sempre que havia um lagar, havia uma grande plantação de uva por perto. Está sentado aqui, andando aqui embaixo, certo? Onde que estão ali alguns sentados. Então, olha, ver melhor o túmulo, como eu falei para vocês, né? De uma forma arredondada, feita na rocha. A boca do túmulo mais baixa do que aparenta. Pedra ali embaixo por 3 vezes vai ser o tamanho exato para cobrir a boca do túmulo, né? Então tem que ser daquela janelinha para baixo a pedra. E uma coisa interessante, que nesse túmulo ali tem aquela canaleta, aquele corredor que gira a pedra. Então, como eu disse para vocês, e o lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Então, olha, uma coisa interessante, todos os versículos bíblicos encaixam diante de nós aqui, descendo. O pessoal está começando a entrar dentro da túmula. O lugar para tirar foto é aqui, ó. Sai todo você. Aqui seria a sepultura de Jesus, que ficou daquela parte. Aqui, ó. Estamos aqui dentro da sepultura de Jesus. Não é isso? Ah, eu tô filmando. Eu tô filmando. O pastor tá dentro. Onde foi o local da sepultura, pastor? Assim, pais e irmãos, nós estamos aqui dentro da sepultura do nosso Senhor Jesus e nós estamos aqui do lado direito, né, dessa peça, e vocês percebem aquilo que nós pregamos, né, aquilo que nós cremos. Ele ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém, amém.
Acabamos de sair da sepultura, os nossos amigos da caravana estão todos aqui esperando sua entrada, entra de 8 em 8 pessoas, tá? E eu vou, com certeza, é um momento emocionante e é bom, muito bom, a sensação de estar nesse local. Que Deus nos abençoe. O meu irmão, minha cunhada.